Vamos comentar um pouco sobre os exames do hipotireoidismo, os exames utilizados tanto para diagnosticar que o paciente está em hipotireoidismo, como para tratar, acompanhar esse tratamento. Hipotireoidismo é uma das doenças mais comuns da tireoide, em que a tireoide deixou de conseguir produzir a quantidade correta de hormônio, principalmente o T3 e o T4 livre. Com isso, a pessoa precisa repor esse hormônio e, para saber se essa dose está ok, é necessário fazer exames no segmento para confirmar que está tudo bem, para que a pessoa não tenha nenhum prejuízo desse hipotireoidismo. Fazendo o tratamento, o paciente não fica em hipo, ele fica em eutireoidismo, Hipotireoidismo é só o nome do diagnóstico, mas a pessoa não fica tendo nenhum sintoma do hipo, E às vezes podem surgir outras doenças, a pessoa pode ter outros problemas de saúde que não tem nada a ver com a tireoide. É por isso que é importante confirmar que o tratamento da doença da tireoide está adequado para você investigar outros problemas, Olá, eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, e aqui nesse canal você sempre vai encontrar informação sobre as doenças da tireoide e sobre a cirurgia de cabeça e pescoço, explicados de uma forma clara e fácil de entender. Se esse tema te interessa, se você está passando por esse problema, já se inscreva no canal, já ative as notificações, curta esse vídeo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas parecidas com você que também estão passando por isso, e compartilhe com as pessoas que você sabe que tem essa doença, ou os familiares, parentes e amigos que estão lhe ajudando nesse processo. Então, os exames utilizados no hipotireoidismo, eles vão avaliar como está o funcionamento da tireoide e vão avaliar a causa do problema. Aqui, vendo no gráfico os exames do diagnóstico, os principais são o TSH e o T4 livre. Esses são utilizados durante o diagnóstico e durante o segmento. No hipotireoidismo, o TSH ele começa a subir acima dos valores de referência e o T4 livre ele vai baixando abaixo dos valores de referência. Pode ser que você encontre o problema num período em que o TSH está alto, mas o T4 livre esteja ainda dentro dos valores normais. Isso é o que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. É um estágio inicial, um estágio mais precoce do problema. Se você não encontrar tempo, o T4 livre vai ficar mais para baixo, Para confirmar a causa, a gente utiliza os exames anti-TPO e anti-tireoglobulina, que eles dois juntos vão dar o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto. Às vezes é só um dos dois é positivo, às vezes os dois são positivos. Isso mostra que a pessoa tem anticorpos que vão fazer a tireoide parar de funcionar. Tireoidite de Hashimoto é uma doença muito comum, mais comum em mulheres do que em homens, e a única consequência dessa doença, ela só afeta a tireoide. E a gente só trata, realmente só inicia as medicações quando a tireoide perdeu a função. Não existe outra forma de você causar uma imunossupressão e mexer com a imunidade e inibir esses anticorpos. A alternativa, a forma como a gente tem de evitar isso é tendo uma vida saudável, É fazendo atividade física, se alimentando de maneira saudável, evitando comer comidas industrializadas, muito processadas, É a forma como a gente tem de evitar a qualquer doença, não só a progressão da tireoidite de Hashimoto, Mas na prática, essa é a principal meta. O paciente que tem tireoidite, ele vai acompanhar também TSH e T4 livre, porque um dia pode ser que precise tomar o hormônio, repor o hormônio da tireoide. E outro exame utilizado no diagnóstico é o ultrassom da tireoide, pois é muito comum o paciente que tem hipotireoidismo também ter nódulos na tireoide ou ter algum grau de bócio. Precisa ser investigado. Se não tem nenhum bócio, não há necessidade de fazer muitos ultrassons, no máximo um por ano. Mas se tem nódulos, se tem bócio, é interessante fazer com uma frequência maior. No segmento, a gente utiliza o TSH e o T4 livre para confirmar que está tudo bem, que a dose da medicação está errada. No hipotireoidismo, o T4 livre ele se mantém estável, já que a pessoa está tomando a medicação. Então, o principal exame para avaliar se o tratamento está funcionando é o TSH. Esse TSH ele vai variar entre 0,1 e 1,52, que é a meta de tratamento para a maioria dos pacientes. Às vezes o paciente pode ficar com TSH próximo de 4, de 5, se esse for o normal para ele, não tiver nenhum sintoma, está tudo bem. Mas o ideal é deixar mais próximo da média da população, que é em torno de 1, 1,5, Então, mostrando aqui um gráfico da função da tireoide ao longo do tempo. Se o hormônio, a quantidade de hormônio ficar acima do limite superior, isso é o considerado hipertireoidismo. O ideal é a gente deixar no meio, que é o eutireoidismo, e nos pacientes com hipotireoidismo, inicialmente a função da tireoide ela está abaixo do limite inferior, está baixo, está faltando hormônio, então é o que a gente chama de hipotireoidismo. Vou mostrar aqui agora uma animação, um desenho, como é que funciona. Muitas vezes o paciente faz os exames e descobre lá que... Peraí.
Tá aqui. Descobre que está em hipotireoidismo, a quantidade está abaixo do limite inferior. Pode já ter sintomas de hipotireoidismo, como uma sonolência, um excesso de cansaço, uma falta de disposição, dificuldade de sair da cama, uma retenção de líquido que pode ocasionar um ganho de peso. A pessoa tem um peso maior, mas por conta do líquido que está retido, pode mexer no intestino e causar constipação, pode afetar a pele, ficar ressecada, os cabelos caindo, as unhas quebradiças, pode afetar a ansiedade. Em geral, esses sintomas surgem no hipotireoidismo não tratado. Fazendo o tratamento, quando inicia a medicação, os hormônios vão para a quantidade dentro do normal e os sintomas devem sumir. Se a pessoa persiste com esses sintomas vagos, que não são específicos do hipotireoidismo, esses sintomas eles podem ser causados por outros problemas de saúde, precisa investigar o porquê que a pessoa continua tendo sintomas, porque da tireoide não é para ser mais, né? Já que tratou e ficou dentro do normal. Ao longo do tempo, a pessoa vai repetindo os exames para confirmar que está tudo ok, né? Às vezes, a dose da medicação pode ser uma dose acima do que o corpo precisa. Por algum motivo mudou a marca ou mudou a alimentação, o comprimido passou a ser absorvido melhor, ou a pessoa emagreceu, ou a pessoa começou a fazer mais atividade física e o comprimido foi melhor absorvido, podem surgir períodos de hipertireoidismo. Nesses casos, a gente vai ver nos exames que o TSH baixou muito, que o T4 livre pode ter subido, e aí, nesses casos, é fácil de resolver, porque você vai lá e reduz a dose. Então, alguns pacientes não entendem isso, se eles têm hipo, né? O problema era hipotireoidismo, você está tomando a reposição e às vezes essa dose pode ficar acima do que você precisa. E aí o médico vai lá e reduz a dose para ficar dentro do normal. Às vezes pode acontecer o contrário, às vezes está repondo e a pessoa começou a ganhar peso, começou a esquecer de tomar a medicação ou tomar num horário muito próximo da alimentação, o comprimido não está sendo absorvido, o exame vai lá e dá uma piorada, né? A gente vê que a dose não está suficiente. Nesse caso, vai ser necessário aumentar a dose para deixar a dose dentro do normal de novo. Às vezes acontece também da pessoa ter descoberto o problema, a tireoidite de Hashimoto, e a tireoide ainda funcionava, né, mas não funcionava 100%, ela funcionava menos do que 100%. Então, havia a produção de hormônio da tireoide e havia o remédio que a pessoa tomava. E aí essa tireoide vai deixando de funcionar, a gente precisa ao longo do tempo ir aumentando essa dose, né? Essa medicação ela vai ter várias posologias, então vai ter 12,5, 25, 37, 50, 62, 75, 88, 100, são várias posologias porque existem vários cenários para vários pacientes, né? Então, ao longo do tempo, o paciente que teve tireoidite de Hashimoto, que tem, né, tireoidite de Hashimoto, causando hipotireoidismo, muitas vezes a dose ela vai tendo que subir até deixar dentro do normal. Nos pacientes que fazem a cirurgia da tireoide, em geral, a dose média para uma pessoa que tem 70 quilos é em torno de 100 microgramas. Então, removeu a tireoide, a dose que é necessária nesses casos é em torno de 100 microgramas, às vezes mais ou menos, dependendo do peso, dependendo da alimentação e da absorção do comprimido. Então, você que toma 25, pode ser que um dia você vá chegar lá próximo dos 100 quando a sua tireoide parar de funcionar de vez, né? Então é importante acompanhar. Às vezes o paciente não faz exames, não tem esse acompanhamento e acaba deixando passar muitos anos com uma dose inadequada. Eu já peguei pacientes que chegaram depois de 3 anos sem fazer nenhum exame, com um TSH de 50, muito alto, a pessoa muito sintomática, quase entrando em depressão, toda inchada, cheia de líquido e por conta realmente de descuido, né? A pessoa que tem esse problema é uma doença crônica, não tem cura, mas tem tratamento. Você precisa fazer os exames periódicos para confirmar que está tudo dentro do normal, está tudo dentro do esperado, né? Além da medicação, é muito importante o paciente que tem doença da tireoide fazer atividade física periódica, né? O paciente precisa gastar energia. A tireoide é uma glândula que ela mexe muito com a energia, então você precisa se movimentar, suar a camisa para o tratamento funcionar melhor, tá bom? Então é isso, eu espero ter te ajudado nesse vídeo mostrando um pouco dos exames, lembrando que aqui o objetivo não é você se autodiagnosticar e se autotratar, é apenas para tirar dúvidas que podem surgir durante o tratamento. Sempre veja isso em consulta médica, com o médico que lhe acompanha, seja endócrino, seja cirurgião de cabeça e pescoço, né? E no final vai dar tudo certo, né? Desde que você tome o remédio, faça os exames, né? E tenha uma cabeça tranquila, não fique pensando muita besteira. Às vezes a pessoa tem muita ansiedade, fica pensando lá na frente, né? Isso pode ser pior do que a própria doença, né? A nossa ansiedade, ela pode causar muito mal, pode machucar muito se a pessoa ficar tendo pensamentos muito negativos, né? Que às vezes precisa fazer algum medicamento para isso, às vezes
vezes precisa ter alguma terapia com um psicólogo, né? Então é isso, muito obrigado por assistir, deixe nos comentários um pouco do seu relato e até o próximo vídeo. Valeu!